Nosso repórter Danilo Moliterno, que acompanhou aí todos os desdobramentos, né, Danilo, a respeito da declaração conjunta que foi divulgada ontem. Não foi uma tarefa fácil chegar a um consenso, né, Danilo? O governo brasileiro acabou trabalhando ali na sua diplomacia uma declaração muito mais genérica, com muito menos compromissos concretos do que poderia se desejar no começo, porque sabia que se houvesse um texto mais robusto, mais incisivo, o risco era de a gente não ter adesão de todos os países, em especial aí a Argentina vinha impondo uma resistência. Mas o balanço pela diplomacia brasileira é positivo, né, Danilo? Conta pra gente como é que tá o clima por aí. Bom dia. Bom dia, Clarissa, a todos que acompanham o live nessa manhã. Exatamente, Clarissa. Apesar de esses termos serem genéricos, o clima aqui, por parte da diplomacia brasileira, é de bastante celebração. Isso porque a gente sabe que durante parte das reuniões dos Sherpas, que são aqueles enviados, negociadores dos chefes de Estado, até os termos genéricos chegaram a ficar sob risco. Por isso, essa declaração divulgada na noite de ontem vem sendo bastante celebrada pela diplomacia brasileira. E a gente relembra que essa declaração foi assinada por todos os países, todos os 20 países do G20, aliás, 19 países mais União Europeia e União Africana, apesar de a Argentina, que foi quem fez jogo mais duro para parte dessas pautas, ter feito ressalvas. Mas há essa celebração aqui nessa manhã, isso porque a declaração acabou, assinada por todos e com tópicos que o Brasil queria que tivesse nessa declaração. E aí eu falo de taxação de super ricos, falo de outros termos relacionados à Agenda 2030, também os tons para as guerras. Mas vamos falar sobre cada uma dessas dissonâncias que a gente teve nos últimos dias e como que elas se concretizaram neste documento. Tem duas frentes, basicamente, de dissonâncias que vale a gente mencionar. A primeira, a Argentina, e a segunda, como tratar as guerras e os países envolvidos nesses conflitos. Vamos começar pela Argentina e falando de taxação de super ricos. Isso porque, para contar a história toda, lá na declaração ministerial do grupo de ministros de Finança e Bancos Centrais, a gente viu uma declaração que apoiava a taxação de super ricos a nível global. A Argentina assinou essa declaração, foi uma declaração de consenso, mas ao chegar aqui na reunião de Sherpas que eu mencionava, a Argentina voltou atrás e começou a fazer jogo duro com essa menção. Mas, como eu mencionei, isso é comemorado pela diplomacia brasileira, porque no final, na declaração final divulgada ontem, houve aí o consenso com essa menção à taxação de super ricos. Eu vou ler uma parte desse trecho que vocês vão ver em tela. O trecho diz: com total respeito à soberania tributária, e aí já vale a gente destacar esse trecho. Este trecho ele deixa a declaração um pouco mais branda, dá ali a soberania aos países e é inclusive um aceno a essa demanda da Argentina de Javier Milei. Mas vamos lá. Com total respeito à soberania tributária, nós procuraremos nos envolver cooperativamente para garantir que indivíduos de patrimônio líquido ultra alto, ou seja, os super ricos, sejam efetivamente tributados. A cooperação poderia envolver o intercâmbio de melhores mecanismos anti-evasão, incluindo a abordagem de práticas fiscais potencialmente prejudiciais. Essa foi a menção à taxação de super ricos. A gente sabe que a Argentina fazia frente também, jogo duro, com outras agendas, especialmente aquelas relacionadas à Agenda 2030. E aí eu falo tanto do empoderamento feminino, que a gente lembra que a Argentina fez jogo duro, inclusive durante as reuniões ministeriais, travando uma declaração ministerial, a única declaração ministerial frustrada, mas também com outras pautas, por exemplo, relação à agenda climática, por exemplo, em reforçar as metas do Acordo de Paris. E acabou que, ao fim e ao cabo, na declaração constou também um trecho relacionado a isso, a essa menção ao reforço das metas estabelecidas pelo Acordo de Paris. Vamos ler também um trechinho que diz respeito a esse tópico? Nós reconhecemos a necessidade de reduções profundas, rápidas e sustentadas nas emissões de gases de efeito estufa, alinhados aos caminhos para limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius, e convocamos os membros a contribuírem para os esforços globais contra a mudança do clima de maneira nacionalmente determinada, considerando o Acordo de Paris e suas diferentes circunstâncias, trajetórias e abordagens nacionais. Essa é a primeira parte do trecho, que lá no finalzinho ainda volta a dizer que os membros devem cooperar
para a promoção de um sistema econômico internacional aberto e solidário, voltado a alcançar o crescimento econômico sustentável e o desenvolvimento em todos os países, permitindo-lhes, desta forma, melhor enfrentar os problemas de mudança do clima, notando que as medidas adotadas para combater a mudança do clima, incluindo unilaterais, não deveriam constituir um meio de discriminação arbitrária ou injustificável e nenhuma restrição disfarçada ao comércio internacional. Esse trecho é importante porque nos últimos meses, nos últimos anos, aliás, a gente vê aí críticas, por exemplo, àquela lei antidesmatamento da União Europeia, que vem sendo criticada e apontada por muitos dos países aí como o chamado protecionismo verde. Para além dessas agendas às quais a Argentina fez frente, a gente também teve dissensos em relação a como abordar as guerras. Mas, no fim, na declaração, a gente viu, por exemplo, com relação ao conflito entre Israel e Hamas, um pedido de solução de 2 estados, mas causou estranhamento que nesse trecho não veio mencionado, por exemplo, os reféns do dia 7 de outubro de 2023. A gente lembra que parte desses reféns permanecem mantidos pelo Hamas. Sobre a Ucrânia, é um termo mais genérico e não há nenhuma condenação mais firme em relação a nenhum dos países envolvidos nesse confronto. A gente vai ler também um trechinho que diz respeito a este conflito. Especificamente em relação à guerra na Ucrânia, ao relembrar as nossas discussões em Nova Delhi, capital da Índia, onde ocorreu a presidência, a Índia foi a presidente do G20 do ano passado e sediou essas discussões, destacamos o sofrimento humano e os impactos negativos adicionais da guerra no que diz respeito à segurança alimentar e energética global, cadeias de suprimento, estabilidade macrofinanceira, inflação e crescimento. Saudamos todas as iniciativas relevantes e construtivas que apoiam uma paz abrangente, justa e duradoura, é o que diz este trecho em relação à guerra da Ucrânia. Portanto, Clarissa, a gente viu aí, entrando nessa declaração, muitos dos pontos que o Brasil gostaria, em outros teve de ceder para permitir esse consenso, mas no fim, como disse, essa declaração ela é celebrada pela presidência do G20 brasileira. Clarissa.